Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um assunto super legal que muita gente me pergunta nas fotos sobre plantas. A gente vai falar sobre os tipos de planta para usar dentro de casa. Eu trouxe a Jo, que é a nossa coordenadora de projetos, que na verdade ela tem uma paixão por plantas, ela fez cursos, paisagismo, ela adora. Eu falei, a Jo é uma pessoa ótima, porque ela que fez aqui o paisagismo do nosso escritório, né, Jo? É isso aí, gente, prazer. Como que dizem, né, que eu sou a mãe de plantas aí nas horas vagas. E é mesmo, porque aqui ela cuida das plantas, ela que decidiu quais que a gente ia colocar aqui. Então eu falei, vou chamar a Jo, que ela vai contar quais as plantas que a gente sempre usa nos nossos projetos, que a gente fica lá com aquela coisinha linda e que não são plantas fakes, né, Jo? Isso aí, a ideia é trazer aquilo que é fácil de cuidar, fácil de ter em casa e ter esse aspecto, né, que a gente até brincou que tá parecendo que a gente tá numa selvinha, porque a gente juntou todas. Mas é trazer essa energia do verde, da qualidade de vida para dentro de casa. Então, vamos começar. A Jo primeiro quer explicar sobre o ambiente antes da gente falar sobre as plantas. Que é muito importante a gente entender o tipo de ambiente para cada planta, ou até mesmo qual é o tipo de luz que vai incidir naquele ambiente. Isso mesmo. Esse aspecto da luz é muito importante, porque, por exemplo, você pode ter uma planta, olhar ela numa loja, achar linda e maravilhosa, mas você precisa entender basicamente o ambiente que você tem em casa para colocar essa planta. E basicamente a gente divide esses ambientes em 3 categorias, que seriam ambientes de sombra, meia sombra e sol pleno. E cada planta vai se dar bem com um aspecto desse ambiente. Então, por exemplo, regras básicas. Ambientes de sombra são aqueles que a gente tem até umas 2 horas de sol por dia, mas não é breu. Então, assim, uma garagem, por exemplo, um espaço totalmente fechado, ali não vai sobreviver planta nenhuma. Tá. Se esse ambiente, por exemplo, até meio-dia mais ou menos, você ainda precisa acender uma luz, uma iluminação artificial para enxergar o ambiente, isso é breu, nem é meia sombra, tá bom? Então são ambientes ali de pouca iluminação. Meia sombra são os ambientes em que você tem umas 6 horas de luz no dia de sol e o restante do dia com uma luz indireta, que é a maior parte dos ambientes que a gente tem em casa. Sala, quarto, qualquer ambiente que está próximo de uma janela vai se enquadrar nesse ambiente de meia sombra. Tá. E é o que a gente trouxe aqui na maioria, porque o nosso foco é falar de ambientes internos, plantas fáceis para se ter dentro de casa. E sol pleno, que são aqueles ambientes então que o sol incide a maior parte do dia no ambiente, que são mais plantas de área externa. São esses basicamente. Perfeito, então a gente vai falar mais sobre meia sombra, né? Isso. Que é, por exemplo, a sala, quando a gente tem uma estante ali na sala que a gente coloca uma plantinha. E depois também eu falei pra Jo contar pra gente como que a gente cuida também dessas plantas. Porque eu falo sempre errado, tá? Lá em casa assim, você molha a cada 15 dias. A Jo falou, tá errado! Elas estão sobrevivendo, elas estão. Então tá dando certo, mas a Jo vai contar de verdade como que é. E também sobre os tipos de vaso, né? Vaso, cachepô, o que fica melhor em cada planta. Então vamos começar. Por qual planta você prefere começar, Jo? Bom, vamos começar pelas plantas pendentes? Perfeito, que essas são as mais bonitas, né? Isso, são aquelas plantas legais para você ter numa estante, numa prateleira. É importante que seja um espaço que a planta ela possa pender e não vai atrapalhar nenhum objeto, nada que você tenha que pegar ali. Que é o exemplo dessa, que é a jiboia, muita gente conhece, tem na casa de muita gente. Ela é muito fácil de cuidar, rega, com relação à iluminação, meia sombra, dá super certo. Se ela tomar um pouquinho mais de sol também por dia, tudo bem, porque ela aguenta. Essa daqui, ela é linda, a gente adora usar naquelas estantes que a gente faz, porque ela realmente enche e ela vai crescendo, tá? Normalmente você vai comprar ela um pouquinho mais curta e ela, com cuidado, ela vai acabar ficando compridona. Então essa é uma opção super legal. E essa opção, Jo, é legal a gente tirar às vezes pra colocar no sol e quando for molhar, por exemplo, ou não precisa? Não precisa, você tem que ter sempre algum apoio que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente desse prato pra reter a água. Se você não tiver esse prato embaixo, aí sim, você vai ter que pegar e levar até um local e depois colocar de volta. Mas ela não precisa de nenhuma luz, assim, a gente não precisa tirar e colocar no sol. Não, o ideal é que todas as plantas você já coloque no lugar que ela vai sobreviver bem ali. E não ficar tanto trocando, porque aí é fácil esquecer, né, e a planta pode acabar não aguentando. Esse é outro exemplo ótimo para colocar numa prateleira, numa estante, que é a peperômia. Essa é linda, essa aqui até aqui do escritório, a gente pegou ela como exemplo, mas ela também é uma ótima opção. E diferente dessa, estão vendo que as plantinhas, né, as folhas são bem menores, ela é mais delicada
E o crescimento dela, ele é mais espaçado. Ela é mais cheia. Ela é mais cheia. E a jiboia, ela cresce mais pra baixo, né? Uhum. Então essa fica bem o legal. interessante desse tipo de planta, essa daqui é um exemplo. Se você colocar ela num lugar com mais sol, ela vai ficar um tom de verde mais clarinho. Se você colocar ela num lugar que é um pouquinho mais sombra, com a luz indireta, ela tende a ficar mais escura. Ah, que legal, eu nunca reparei. Ela muda de acordo com o ambiente. Ó, tem até umas mais escurinhas aqui que devem pegar um pouco mais de sol. Por isso fica esse rajado bonito, né? Essa é linda. E a outra planta que a gente fala que é pendente? Não tem mais pendente. Agora é de apoio. Eu achei que eram 3. Então a gente vai falar agora de plantas de apoio, né? Que é pra colocar num vasinho, na mesa lateral, na mesa de centro. Essa daqui, como que ela chama? Essa é a lambari. É uma plantinha muito conhecida, ela é muito usada para forrações. Muitas vezes você vai encontrar ela assim em áreas externas, em que é preenchido ali o espaço entre a grama e uma folha mais alta. A gente preenche com lambari. Mas ela também pode ser cultivada em vaso. E é muito fácil. E ela é legal que ela é bem cheia, né? Ela é bem cheia, então traz esse aspecto, né, da área. O que eu da gosto externa. bastante também dela ter o roxinho atrás, que ela traz uma corzinha diferente. Ela tem 2 tipos. Tem o lambari roxo, que fica mais esse roxo acentuado, e essa aqui é com verdinho e o roxo aparece embaixo, né? Da folha. Tá linda. Essa também é uma opção, que eu adoro. Ó, uma outra opção, essa daqui, até parece de mentira, né? É a calateia. Também os mesmos cuidados básicos daquela ali. Essa daqui você precisa de um espaço um pouco maior na vertical, né? Porque ela cresce pra cima. Ela cresce pra cima. Nossa, essa também é linda. Linda, linda. E a gente tem essa que a gente usa aqui no escritório também. Essa daqui é a peperômia também, né? A peperômia, mas essa é a peperômia melancia, porque ela parece, né? Parece que é a estampa de várias melancias. É verdade, a folha dela é igualzinho uma melancia. A peperômia também é essa daqui. Também é essa. Então tem 2 tipos de peperômia, quando vocês forem comprar, pra vocês também não errarem. Tem mais do que só esses 2. Mas com relação a pendente, né? E a de vaso, a de apoio. Essa daqui também, eu também tenho em casa, eu acho ela tão fácil, tão delicada, né? Porque ela fica também bem cheinha, assim. E às vezes vocês querem usar, manter um centro de mesa, por exemplo, e você não quer ficar mudando toda semana. Eu acho esse tipo de planta bem fácil. Ela tem um aspecto de decorativo, né? Ela é bonita por si só. Não fica só assim, tem muita gente que usa aquele musguinho, né? Aquela que fica só um cheinho. Mas ela fica um pouco simples, né? Essas daqui, elas têm mais cores. Sim, verdade. Adorei essas opções. E agora a gente falou... gostaria de falar um pouco sobre plantas mais altas. Isso, então até agora a gente trouxe aqui vasos pequenos que você pode colocar em praticamente qualquer ambiente de casa, né? Vai caber. Então num rack, numa mesinha, numa estante... Agora, se você quer trazer mais do verde para casa, é o que a gente chama da tendência do urban jungle, que é criar espaços realmente verdes. Então, é você reservar algum cantinho da sua casa para colocar aquelas plantas, que aí a gente pode trabalhar já com espécies mais altas, que é o caso aqui da que a gente tem no escritório. Essas plantas maiores, a gente precisa sempre pensar num espaço em casa para elas, porque elas vão tomar mais espaço. E a gente pode trabalhar, por exemplo, aqui com uma mais alta. Essa é a Ficus lyrata, é uma planta nativa da África e que agora ela se tornou muito popular entre os designers, paisagistas, todo mundo gosta muito de usar porque ela traz essa ideia de uma árvore dentro de casa mesmo. Nossa, e ela é linda, eu acho ela maravilhosa. Essa aqui tá ali, elas são iguais, né? Essas duas, né? Até é legal falar porque a espécie é a mesma, a diferença é que essa aqui a Jo que escolheu. Essa aqui que tá maravilhosa. Não, é que a Jo escolheu ela mais alta, com as folhas maiores. Mais largas. E essa daqui eu já tinha também, só que eu não cuidei tão bem, então ela não cresceu tanto quanto essa. E ela também é diferente porque essa daqui ela tem só um galho central. E essa aqui tem 3 galhos menorzinhos, então acaba dando um efeito diferente, né? Mas você sabe também que dependendo do tamanho do vaso, a planta cresce mais? Ah, é? Quanto mais vaso área, menor. Quanto mais área você der de terra para ela, mais ela vai crescer. Porque ela precisa de raiz. Então, quanto mais espaço tiver para a planta crescer para baixo, na raiz pro vaso, mais ela vai crescer para cima. Olha, gente, já tá aí mais uma dica. Mais uma dica para quando vocês quiserem uma planta bem autona, coloquem um vaso maiorzão. E essa daqui, ela é uma ótima opção porque ela também não precisa de luz, né? Inclusive, até você sempre comenta quando eu deixo a cortina aberta, tomar cuidado para ela não queimar. Isso. Acho que de todas as plantas que a gente trouxe aqui, vamos dizer que é um pouco mais sensível seja essa. Se ela tiver um contato direto com o sol, com a luz tudo bem, mas com o sol ela vai queimar.
E é coisa assim, de ficar uma tarde, né? Sim. Nesse vidro aberto, ela queima. Eu queria até mostrar o Aí, ó, exemplo. de baixo tá um pouquinho. É que a... Ela não tá dando pra ver muito bem, mas ela fica parecendo que um bichinho comeu. Fica um pouquinho escura e com um aspecto mais queimado mesmo. Uhum. Então, não é legal essa planta, por exemplo, ficar numa área de varanda, a não ser que não tenha sol, né, incidindo o tempo todo. Ou você trabalhar com algum tipo de brise, né? Algo que barre, como por exemplo aqui a cortina. A própria Então cortina, a gente tem o vidro, teria um sol muito forte, mas só de ter a cortina já tá filtrando esse sol. Perfeito. E por último, a gente gosta muito, né, que todo mundo adora, que ela faz um efeito lindo, tanto no vaso plantada, quanto como corte, que é a costela de Adão. A costela de Adão é queridíssima, né? Ela vira estampa de tudo, é papel de parede com costela de Adão, é almofada, estampa de um monte de coisa com costela de Adão. Ela é legal nesse caso também, que a gente tem uma planta mais alta atrás, é legal você trabalhar com alturas. Então você pode ter a mais alta. Para esconder o vaso dessa mais alta, a gente coloca uma intermediária, que pode ser muito bem a costela de Adão, e pode ainda ter mais uma camada com uma mais baixinha. Assim você cria uma volumetria interessante. Essa volumetria, que fica super legal. E a costela de Adão, além dela ser usada no vaso, como a gente tem ali, ela pode ser usada em vasos soltos, né, em arranjo. Ela é o que a gente chama também de uma planta de corte. Então você pode ter ela num vaso. Isso aqui é legal, que a gente vai entrar no nosso próximo tópico, né? As plantas, quando você realmente assim, não quero ter trabalho nenhum, não quero molhar, não quero ter que cuidar, enfim. Aí a gente pode partir para essas plantas de vaso. Você monta aqui são basicamente só os galhos mesmo, umas pétalas, que a gente fez uma combinação com uma outra espécie, e você coloca num vaso com água. Isso aqui vai durar um bom tempo. Dura, assim. É só trocar água, né? Porque elas começam a soltar um líquido amarelado. Mas elas duram muito tempo. E também, assim, para um hall de entrada, você colocar umas 4, 5 folhas grandes dessa, fica super interessante. Além da opção das folhagens secas, né? Que esse daqui, por exemplo, é um vasinho aqui do escritório. Eu gosto muito dessa opção também, porque realmente, assim, não é um lugar que eu venho sempre, não é um lugar que eu tenho alguém que vá molhar o tempo todo. E elas realmente fazem um efeito que é um efeito que vai depender também do estilo da casa, né, Jô? Porque às vezes você vai colocar esse tipo de vaso com folhagem seca numa casa que tem muita natureza em volta, não vai ornar. Acho que não fica legal. Então, além daquela opção de ter plantas de corte, né, que tem fácil cuidado, tem também a opção das plantas mais secas, né, que as folhagens secas dá pra comprar pronto também, se compra até online. Tem diversas opções de loja que vendem só esse tipo de folhagem seca. Eu acho uma opção prática. Trigo também. E tem o capim dos pampas, que é aquele bem altão, né? Que a gente consegue usar um vaso cheio dele. E também não precisa de manutenção. Ele vai super bem. Acho que a gente conseguiu, assim, falar sobre diversas opções que as pessoas têm aqui para não ficar sem plantinhas na casa. Mas, para quem tiver, a gente pode falar dos cuidados básicos, né? Perfeito! Vamos falar deles. Bom, primeiro, a gente precisa escolher o vaso, né? Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Vaso vem da palavra vazão. Significa que vaso tem que ter furo, gente. Vaso é diferente de um cachepô. Então, vaso precisa ter furinhos porque a água precisa sempre sair por algum lugar. Esse tipo de vaso é um vaso muito legal porque ele já vem com um pratinho acoplado ao próprio vaso. E você encaixa. Então, quando você molha, a água ela fica aqui. E não tem problema de ficar água parada, porque ele é bem rente à estrutura aqui do vaso. E fica muito discretinho em casa. Você não tem que ficar pegando aquela história que você falou, pegar, levar para um lugar. Não, aqui você molha no seu móvel mesmo. É uma solução muito boa. Essa é a diferença do cachepô, né? Isso, então o cachepô, ele é decorativo apenas. Ó, o cachepô, ele não tem furinhos embaixo. Aqui até a Jo que colocou, ela acabou colocando umas pedrinhas, né, pra... Isso, essa daí é uma argila expandida, que você coloca misturado com um pouquinho de areia. Pra quê? Pra não ficar água parada. Porque então a água vai sair do vaso, ela tenderia a ficar ali nesse cachepô. Então a gente coloca a argila expandida aqui, suga essa água em excesso. Já mais uma dica, porque você pode usar o cachepô, desde que você faça... Desde que você uma coloque filtragem. É isso, uma drenagem, exatamente. Não, gente, maravilhosa. Eu acho que ela nem é mais coordenadora de projetos, ela vai ser paisagista. A gente vai abrir uma... Loft Garden. Loft Garden, só sobre plantas, porque ela sabe tudo. Então, essa opção do cachepô, quando não tem furinhos, vocês podem só fazer um filtrinho embaixo, né? Uma drenagem, colocar
argila expandida com areia pra segurar a água isso que aí. fica aqui embaixo. Ou, que aí é a opção que não é tão prática, é de tirar, molhar, né, em outro lugar e colocar de Pôr de volta volta, no vaso. Que é o que a gente faria no caso desses cachepôs que são de tecido. Aqui a gente trouxe um liso, mas assim, tem estampas, tem vários tipos de cachepô bonitos. Que aí você vai ter o vaso aqui dentro, vai ter que tirar pra molhar, colocar, secar pra e depois mostrar. pôr de volta. Ah, ele fica uma gracinha, né? Fica uma gracinha também, fica bem bonitinho. Esse aqui tá um pouquinho grande, mas é isso, fica bem legal. Mas aí é uma opção que realmente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tem que, Sim, tem que tomar né, mais cuidado. O legal dessas opções é que você mantém esse vaso, que é esse vaso pretinho que vem com a planta, que é um vaso barato, né? Tem um custo muito bom do que comprar o vaso. E aí a gente tem o auto-irrigável, né? Que muita gente conhece, que a gente trouxe um modelo dele, que é para uma planta pendente. Então, ele tem esse cabinho aqui, o cabo é super discreto, a cor dele, olha, na parede Lindo. fica muito bom, né? Aquele cabo preto. E aí, como é que é um vaso auto-irrigável? Muito uma tecnologia, assim, uma coisa de louco. É um cordão, é um tecido, porque o tecido ele funciona como um fio condutor da umidade. A água vai ficar no fundo do vaso só, as cordinhas vão ficar sempre molhadas e elas vão aos poucos transferindo essa umidade pro vaso. E aí, nesse caso, a gente planta mesmo, a gente tira ela desse vasinho, né, do vasinho que vem e planta aí dentro. E planta aqui, isso. Perfeito. Aí o ideal, sempre que você fizer essa replantagem, é pensar nas camadas do vaso, né? O vaso, ele não é só terra, inteiro de terra. A gente sempre faz uma camada. Então, primeiro vai o que chamam de uma manta bidim, uma manta para conter a água. Depois, uma camada que é de terra misturada com humus de minhoca ou com adubo. E depois a planta e por cima uma forração. Você vai ver que todas essas nossas que estão plantadas... Que tem casquinha de árvore. Isso, que tem casquinha. Ou musgo. Tá. Isso aí. E, Jô, por acaso, essa mistura, né, que você falou agora, é interessante de colocar de vez em quando na planta algum adubo, alguma coisa a mais, além do cuidado comum de molhar? Sim, com certeza. Vamos então falar dos cuidados? Vamos. O primeiro é o que você falou, molhar. Esse é o básico, a planta não vai a cada 15 dias. Não é a cada 15 dias. Maior descoberta. Como é que você sabe o tempo de rega de uma planta? Basicamente, colocando o dedo nela e vendo se tem água ou não. Tá, se ela ficar quando você seca. comprar, você vai ver o nome dela e vai estar lá na internet. Molhar 2, 3 vezes por semana. É a maioria das especificações dela. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar seu dedo e vai colocar na terra. Se o seu dedo sair um pouquinho úmido, com a terra grudadinha, como saiu o meu aqui, significa que ela tá boa de água. Você não precisa molhar nesse momento de novo. Se ela sair, eu acho que essa aqui tá sem. Se ela sair sequinha, seu dedo sair completamente limpo, significa que você tem que molhar, que ela já tá ficando muito seca. Perfeito. E aí, qual a quantidade de água? Porque isso também é um problema, né? Eu já afoguei planta. Sim, molhar em excesso pode ser tão prejudicial quanto não molhar. Porque aí você vai umedecer demais a raiz e a raiz tende a embolorar. E aí, pra molhar do jeito certo, a gente tem o regador. Por quê? Faz muita diferença isso. Eu, aqui nos bastidores, a Rafaela me falou, nossa, mas você trouxe até isso. Eu pego um copo de água, gente, e taco lá dentro, entendeu? A Jo tá me dando uma aula hoje. Gente, como eu vou cuidar das plantas em casa agora. Pelo visto, eu tô fazendo tudo errado. Como que funciona na natureza esse tipo de planta? Como que ela tá lá? Chuva. Então, chuva, mas na floresta a gente tem árvores. Então a chuva vai na árvore e o que cai na planta é uma água que já tá, meio filtrada pela árvore. Então, na natureza não tem uma enxurrada de água direto nessas plantas. E a gente sempre precisa reproduzir da onde as plantas vieram. Então é sempre importante usar um regador que tem esse tipo de biquinho. Esse aqui é um bem convencional, tem uns outros que tem umas bombinhas, tem uns mais sofisticados. Mas esse aqui é basicamente um regadorzinho, então a água ela vai cair se distribuindo no vaso. E aí isso vai ser menos quantidade, não vai ficar aquela água toda empoçada. Biquinho que ela fala, gente, é os furinhos, como se fosse um chuveiro. Tem regador, que ele é um furo só, e aí você vai fazer igual um copo, vai jogar uma quantidade de água só naquele lugar. Então, o ideal é que tenha os furinhos no regador. Isso aí, nunca irrigar com um copo ou com um balde, porque você joga muita água de uma vez só. Tá. E aí, em relação à quantidade, basicamente, até você cobrir a superfície do vaso. Tá. Eu tô molhando aqui.
Ah, tô vendo que ainda tem terra seca num canto, molho ali. Acabou, não tem mais terra seca na superfície do vaso, é o suficiente. Tá. E aí, um outro cuidado, além de molhar, é legal de vez em quando colocar um adubo, alguma coisa? A gente trouxe um aqui também. A gente trouxe aqui um tipo de adubo que é muito bom para você ter na planta, para você colocar nas suas plantas. A gente tem 2 tipos. Os adubos que são os químicos e os que são os orgânicos. Eu prefiro os orgânicos porque eles tendem a ser mais fáceis, menos difíceis de você estragar assim também a planta. Porque os adubos químicos, ele tem que seguir exatamente o que está ali no rótulo daquela embalagem, senão pode dar problema. Esses aqui é um pouco mais tranquilo de usar, que é como o Biocache, ou Bocache, você também vai encontrar por esse nome. Como é que usa? Uma vez por mês, você vai pegar, aqui atrás no rótulo vai ter as quantidades, de acordo com o tamanho do diâmetro do vaso. Você vai colocar uma colher cheia, por exemplo, para esse tipo de vaso. Importante deixar uma colher para usar só para esse produto, não misturar essa colher para outro uso depois. Você vai colocar no cantinho do vaso uma colher, preencher um pouquinho com a terra e em seguida irrigar bem. Tá, então só coloca em um lugar, você não espalha. Não, você coloca num cantinho só. Você viu que eu já ia fazer tudo errado. Eu já ia chacoalhar aqui em cima. Não. Você coloca num cobre cantinho, um pouquinho. cobre, tá bom. É bom cobrir porque senão pode vir algum bichinho, algum mosquitinho. Então você cobre um pouquinho com a terra. E aí nesse momento, dessa vez, você vai irrigar bastante. Então você vai irrigar além do necessário nessa vez. E aí, o que mais que a gente tem? A cada ano ou a cada 2 anos você vai ter que trocar a terra. Tá. A terra, com certeza alguém em casa vai ter esse exemplo. Você tem lá um vaso lindo, maravilhoso com a terra. Com o passar do tempo, aquela terra ela tende a se solidificar, a ir compactando. Sim. E você vai vendo que você já teve isso? Você Essa vai daqui, perdendo. ó. Parece que a terra vai sumindo. É natural. O que você faz? Vai dar mais trabalho, mas é assim que você mantém uma planta por muito tempo. Você vai tirar ela e você vai fazer o replantio ou transplante. Você vai misturar aquela terra com uma outra terra boa, você não precisa jogar aquela terra fora. Você vai misturar com humus de minhoca, com um pouco do fertilizante, vai fazer uma mistura até que ela fique uma terra solta de novo e replantar aquela planta. Isso vai ser a cada ano ou uma vez a cada 2 anos. E aí a planta vai durando, né? A planta vai durando. Eu não preciso comprar uma planta nova amanhã. Não precisa. Elas não são descartáveis. Elas não são. Brincadeiras à parte, gente. Mas assim, acho que a Ju conseguiu explicar, assim, pra ninguém ter dúvida de que dá pra criar uma plantinha fácil em casa, né? Eu faço errado, mas as minhas estão sobrevivendo. Mesmo assim, elas estão lindas lá. Eu tenho bastante as plantinhas secas, porque às vezes não dá tempo. Mas essas pendentes são meus xodós e eu realmente cuido delas. Elas estão crescendo, ficam lindas. Eu não uso o fertilizante, mas vou começar a usar, porque eu tenho certeza que elas vão ficar até mais bonitas. E vou começar a regar um pouquinho mais. Mas, Jo, eu adorei a sua presença, adorei a sua explicação. Achei, assim, que vai ser super útil, porque é uma dúvida que as pessoas têm, porque a gente coloca as plantinhas sempre nos nossos vídeos, né? E, nossa, que planta é essa? Como cuida dessa planta? São dúvidas que todo mundo tem com relação às plantas, e às vezes a gente, no dia a dia, a gente não se preocupa com isso. E é uma coisa fácil, né? Sim, é super fácil e, assim, é super acessível todo mundo ter essas plantinhas em casa e transformar o ambiente delas com mais verde. Com certeza, e já faz uma diferença grande, né? Colocar um verdinho. Vocês estão vendo aqui quanto a gente tá aqui no nosso matagal. Nossa selva. Muito obrigada, Jo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, já se inscreve, curte, comenta e até o próximo vídeo.